Escute atentamente, pois o que tenho a dizer é crucial para o seu crescimento e propósito na vida. Você possui dons. Sim, você é talentoso, mesmo que não saiba ou não acredite. E aqui está a verdade inegável sobre os talentos. Eles podem ser incrivelmente profundos e ungidos em campos específicos. Mas a menos que você reconheça e compreenda, esses dons permanecerão inexplorados e escondidos no seu interior. Neste momento, vou compartilhar com você verdades profundas sobre como identificar, desenvolver e aplicar seus talentos. E o farei usando a Bíblia Sagrada como guia. Portanto, prepare-se para uma jornada que revelará o propósito divino que Deus reservou para você. De uma maneira ou de outra, você possui talentos. E o que é notável sobre os talentos é que podem ser incrivelmente poderosos em diferentes esferas da vida. Contudo, a menos que você reconheça e compreenda o seu talento, sua verdadeira vocação permanecerá latente e oculta. Muitas vezes, as pessoas associam talento com fama, dinheiro e sucesso, mas é crucial compreender que seu talento é singular e pessoal. Você pode considerar seu talento ou papel como modesto ou insignificante no plano de Deus, mas acredite, cada talento tem seu propósito. Todos nós temos um papel a desempenhar e nunca devemos invejar os dons dos outros. Não conhecemos o peso que carregam, nem a dedicação necessária para nutrir esses talentos. O que é necessário para possuir uma voz extraordinária, habilidades excepcionais ou a capacidade de escrever e liderar de forma impecável? Isso acontece porque, assim como todos nós possuímos talentos únicos, cada um deles vem com desafios singulares. Forças malignas frequentemente se opõem a você, tentando deter o desenvolvimento de seu talento. Elas se erguem para impedir que você alcance seu potencial ou simplesmente para distraí-lo. Portanto, o primeiro indício de que você é talentoso é a oposição. Quando você enfrenta ataques espirituais, muitas vezes é um sinal de que está no caminho certo. Significa que está alinhado com a verdade. Assim como a escuridão se opõe à luz, o mal se opõe ao bem e o medo se opõe à fé. Quando você é um filho de Deus, vivendo para Ele, está em oposição ao diabo. Portanto, esteja preparado para a oposição. À medida que você vive para Cristo, inevitavelmente crescerá nele. Quanto mais amadurece e desenvolve seu relacionamento com Ele, mais o inimigo perceberá que você está se aproximando de sua verdadeira vocação. Portanto, essa é uma das razões pelas quais você começará a enfrentar batalhas espirituais, e as pessoas frequentemente reagirão emocionalmente. Senhor, por que isso está acontecendo? Tenho uma vida de oração forte e evito o pecado habitual. Por que estou enfrentando tantos ataques? Muitos cristãos ficam perplexos, questionando por que estão sob ataque constante. Talvez seja porque o inimigo está tentando lançar tudo o que tem contra você. Ele está, na verdade, temeroso do que você pode realizar para Deus se perceber seu próprio talento. Se você entender que seus conhecimentos e habilidades podem ser usados para edificar a igreja, ou que sua habilidade como pianista pode conduzir muitas pessoas à adoração poderosa, então o inimigo teme que você perceba que, longe de ser apenas um membro do coral em uma pequena igreja local, você é, na verdade, um instrumento na orquestra divina, usado para trazer a presença de Deus às almas necessitadas. O diabo teme o quanto você estaria disposto a fazer pelas causas de Deus, e por isso ele luta contra você, tenta amedrontá-lo e distraí-lo para que você jamais reconheça que aquilo que ama e considera insignificante é, na verdade, o instrumento destrutivo de seu reino. Oro para que Deus abra seus olhos para que você reconheça os talentos em você e nunca cometa o erro de acreditar que eles não têm utilidade, porque isso não é verdade. Deus certamente o criou com um propósito. Para entender melhor Tiago, capítulo 1, versículo 17 afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. A palavra dom frequentemente é traduzida como graça. Todos os dons de Deus são manifestações de sua graça para conosco, concedidos livremente, sem mérito. Graça é frequentemente equiparada a favor imerecido. Uma definição original de graça é o poder de realizar. Esses dons são manifestações de sua graça, e o termo em si implica que são concedidos gratuitamente. Romanos 11:29
declara que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não muda de ideia em relação a quem escolhe ou abençoa. Isso significa que você pode ver pessoas operando em dons, mas vivendo vidas desordenadas. Os dons são dados, mas bem é verdade que permanecer na vontade de Deus requer sua cooperação. Portanto, compreenda que mesmo que Deus lhe dê o dom mais perfeito, não quer dizer que você irá usá-lo para engrandecer o reino do Pai. Somente com a sua colaboração e submissão, você estará cumprindo a vontade de Deus. Os dons não se manifestarão automaticamente. Isso implica que duas coisas estão envolvidas. Você precisa cooperar com Deus para que isso se manifeste. Mas os dons e as vocações são irrevogáveis. Pode haver alguém com um chamado profético, mas essa pessoa pode optar por se alinhar com o inimigo e se autodenominar bruxo, vidente ou médium, ou pode se unir ao Espírito Santo e glorificar a Deus por meio de sua unção. De qualquer forma, o dom em si é irrevogável. Deus não dá e depois retira. É semelhante à salvação, que é um dom disponível para todos dispostos a recebê-lo. O que torna alguém salvo é aceitar esse presente. O mesmo acontece com esses dons. Eles estão disponíveis, mas você precisa estar em uma posição de recebê-los. Você precisa aceitar, possuir e adotar uma postura adequada. Efésios 4:1 diz: Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, exorto-vos a viverem de maneira digna da vocação que receberam. Os dons e vocações são irrevogáveis, mas a unção faz toda a diferença. Meu pastor costuma mencionar que temos cantores ungidos em nossa igreja, mas também aponta que há alguém em algum lugar debaixo de uma ponte, capaz de despertar pessoas de um coma com sua voz. Portanto, não se engane. Não permita que o fato de Deus usar você o faça pensar que Ele aprova tudo o que você faz. Certifique-se de viver de acordo com a sua vocação. Há muitos anos ouvi um pregador dizer: não permita que sua vocação o leve a lugares onde seu caráter não pode mantê-lo. Essa frase impactou profundamente minha vida, pois as portas se abrirão e as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. Pense nisso. As pessoas pagam por conhecimento o tempo todo. Algumas verão seu dom e o desejarão, mas não permita que sua vocação o leve a lugares onde seu caráter o colocará em apuros. Examine suas motivações e avalie sua maturidade, garantindo que, ao atravessar a porta, seja uma porta aberta por Deus. E por último, mas não menos importante, é fundamental que você compreenda seus dons. Muitas vezes, somos ignorantes em relação a eles. Muitos de nós não entendem por que o inimigo nos ataca. Você não tem noção do que está carregando. Eu consagro meus dons a Deus para que a unção possa repousar sobre eles, pois é a unção que remove fardos e quebra jugos. A unção faz toda a diferença.